Boa tarde, estou aqui com Maria das Graças Pereira da Silva, assistente social da clínica da família João Fireman, vulgo Dona Graça, conhecida por realizar o atendimento e acolhimento de pessoas de SAI e pessoas transexuais. Então, Dona Graça, me fala um pouquinho sobre o que você realiza e como você realiza esse acolhimento na clínica que você trabalha. Bom, boa tarde a todos, né? O nosso atendimento quanto assistente social é o primeiro atendimento que nós fazemos com as pessoas trans, né? Existe a equipe multidisciplinar. Então, a primeira consulta somos nós que fazemos. Então, como é essa consulta? Essa consulta a gente procura saber o máximo de informação possível, né, dos pacientes, como por exemplo, se contribui com a previdência, se tem trabalho formal, se mora só, se tem residência própria, quantas, então depois que a gente faz, se ele veio através de quê, se ele nos procurou o nosso serviço através de quê, através de quem, né? E depois desse primeiro acolhimento, a gente caminha para a enfermeira responsável. Né? Aí a enfermeira responsável vai fazer a parte da enfermagem e vai encaminhar para os demais profissionais. Certo. A clínica da família João Fireman, ela é referência aqui em Maceió, né, na questão de receptação das pessoas transexuais para a realização do hormônio de transição e transição hormonal, né? Então, o que nós sabemos é que isso foi criado a partir de uma verba direcionada do governo federal e estadual direcionada a essas pessoas, principalmente no que cerne à saúde mental. Nós sabemos que as pessoas transexuais têm os maiores índices de automutilação, altos índices de suicídio, altos índices de disforia, muitas vezes são impelidas a partir para o lado da prostituição por falta de oportunidades, muitas vezes também por falta de escolaridade, porque sofrem muita violência, discriminação e bullying nos colégios durante a sua formação. Então é de suma importância essa questão do acolhimento, né? Eu sei que é muito difícil mudar toda uma realidade já consolidada há anos no Brasil, que é um país extremamente homofóbico e transfóbico, mas pelo menos faz um acolhimento a essas pessoas, um momento querido. E eu quero que você fale aí qual é o procedimento para poder buscar essa ajuda na clínica, né? Por exemplo, uma pessoa transexual que deseja fazer a reposição hormonal ou transição hormonal, como ela faria para buscar esse acolhimento e essa receptação? Bom, eles quando nos procuram, eles já procuram certo do que querem, né? Eles não é uma coisa que ele diga, vou fazer, vou decidir fazer mudança de sexo, vou decidir e vai. Não, já é uma coisa que eles vão certo, é uma coisa pensada, é caso pensado, é caso refletido, é caso bem, né? Então, quando eles chegam pra gente, 90% deles chegam numa vulnerabilidade emocional muito grande, né? Vem a insegurança, é o medo, é a não aceitação. Então, o nosso acolhimento, a gente faz com que eles sintam seguro, desde a porta da entrada da clínica até a última consulta, que é com a endocrinologista, né? E além da parte laboratorial, nós temos uma equipe multidisciplinar específica para esse grupo, né? Nós temos o assistente social deles, é exclusivo, a enfermeira, o nutrólogo, a endócrino, a técnica de enfermagem, o psicólogo, o psiquiatra, a recepcionista, é, é bem, eu digamos assim, é Direcionado, né? direcionado, é Especializado a lidar, né? especializado, é deles. Eu digo que é aquela. Nós temos duas equipes multidisciplinar na clínica. Uma equipe multidisciplinar cuida só da parte das pessoas trans, né, de que a gente chama de pessoas de hormônio transição, a gente não chama pessoas trans, os pacientes de hormônio transição, nós chamamos, e uma outra equipe multidisciplinar, nós chamamos que é para o paciente do SAI, ou seja, os pacientes soropositivos, que também a clínica é referência de pacientes soropositivos. Certo, muito bem. Interessante vocês chamarem, não chamarem de pessoas trans,
porque tem uma questão da humanização, né? O SUS, nos últimos anos, tem se falado muito sobre a questão da humanização. Isso também é oriundo de uma política pública, que é a política pública de humanização do SUS, né? E, muito provavelmente, tem uma boa parcela de responsabilidade nessa questão do acolhimento de pessoas transexuais. Assim como outras questões que foram tratadas em 2012, em 2018, de aceitação dessas pessoas e maiores verbas direcionadas ao acolhimento e tratamento dessas pessoas, né? A disforia e com relação à saúde mental, certo? As pessoas, como você falou, estão muito vulneráveis emocionalmente e eu quero saber que medidas a clínica toma para lidar com a saúde mental dessas pessoas durante o hormônio de transição. Existe um acolhimento psicológico, existe um acolhimento psiquiátrico, existe uma indicação de emprego para essas pessoas não partirem para o lado da prostituição. Quais são os procedimentos cirúrgicos empíricos que tratam disso, por exemplo, a mastectomia ou uma remoção peniana, como a clínica lida com isso na parte empírica? Bom, respondendo a primeira pergunta. Respondendo a... Cortou? Bom, o acolhimento psicológico, depois da primeira consulta com o assistente social, para a gente saber a parte social dele, a parte de como ele vive, de como ele sobrevive, no caso, que a maioria sobrevive, que ele passa pela enfermeira, ele passa pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Como eu falei na primeira etapa da reportagem, eles têm o psicólogo exclusivo e tem o psiquiatra exclusivo. Então, mensalmente eles vão para psicólogo e psiquiatra. Então, quando fazem um levantamento, que a gente vê que um determinado paciente não compareceu à consulta psicóloga, a gente faz a busca ativa. A gente faz a ligação, quer saber o que aconteceu, porque muitas vezes eles não vão por falta de dinheiro de transporte, ou por falta de tempo, porque tem que trabalhar, e nós não funcionamos final de semana, e entre outras coisas, né? Então, a parte psicológica e a parte psiquiatra deles, obrigatoriamente, vão. Eles vão, até mesmo porque eles precisam. Muitos deles, a maioria deles, ele mesmo pedem. Porque quando eles chegam na sala, e a primeira pergunta que eu faço, você está precisando de um psicólogo, você está precisando de... estou precisando muito, estou precisando demais. Muito começam a desabafar lá na sala, que não é nosso papel. Nosso papel é acolher, mas tratar do psicólogo dele, existe um profissional específico para isso, né? Que é o psicólogo e o psiquiatra. Então, eles têm aquela segurança com a psicóloga, que é referência, a psicóloga Bruna, que ela é referência, e eles fazem todo o atendimento. Então, a gente faz com que o paciente de hormônio transição, ele fique na nossa clínica, ele faça toda uma rede, ele participe de toda uma rede que a clínica disponibiliza para eles, né? Quanto à cirurgia, nós estamos fazendo aqui, acredito que desde setembro do ano passado, as cirurgias de mastectomia. De 6 a 8 cirurgias já foram feitas na rede do SUS. São feitas no Hospital Metropolitano. Mas para essas cirurgias serem feitas, eles já têm passado 1, 2, às vezes 3 anos de reposição hormonal, de atendimento à rede exclusiva, de todo um processo psiquiátrico, psicológico, além de todos os exames que eles precisam, né? E inclusive no dia da realização da cirurgia, o assistente social está presente para o apoio, né? Para o apoio deles. E em relação à remoção do sexo, ainda não está feito aqui. O que a gente faz? A gente tem contato com uma rede em Recife e que eles vão acolher esses pacientes para fazer. Mas a intenção da direção, que foi o Dr. Ramalho, que é o Dr. Ramalho, que foi o pioneiro nisso tudo, né? Eles têm que agradecer a ele mesmo.
que sejam feitos futuramente aqui, a remoção, né? Para fazer o serviço só, porque a nossa intenção é que eles fiquem no estado, não precisem ir para outro estado para fazer a mudança total de sexo. Mas a mastectomia em si já é feita aqui com sucesso no Hospital Metropolitano, 100% SUS. Entendeu? Então eles têm todo um aval. Antes disso, ele tem todo um aval. É de técnico, é de assistente social, psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista, enfermeiro, exames laboratoriais, da equipe de anestesia, equipe de cirurgia. Eles fazem consultas lá, eles tiram as dúvidas dele, todas as dúvidas eles tiram, entendeu? E no dia da cirurgia em si, a gente faz o acompanhamento. Uma Graça, você não faz ideia do orgulho que eu tenho de da senhora. Eu quero agradecer aqui pela entrevista, pelas palavras, pelo seu tempo e muitíssimo obrigado. Agradeço de poder contribuir com um pouco, porque nós estamos só um ano na clínica, né? Eu é que agradeço de poder contribuir com vocês e, na medida do possível, eu vou me aprofundar mais no assunto, né, do que chegue à altura de vocês, que são os futuros psicólogos, que futuramente vão estar na rede, vão ver como é gratificante, como é prazeroso poder acolher essas pessoas, que são pessoas de total vulnerabilidade, né? Apesar de que nós temos já um avanço muito grande, porque hoje nós temos mulher trans representando a população na OAB, nós temos na Comissão de Direitos Humanos, nós temos na Secretaria de Previdência Social, de Prevenção à Violência, no caso, desculpe, que é o CEPREV. Nós estamos buscando apoio em todo canto para essas pessoas, que são realmente pessoas que precisam de uma mão estendida. Então, o que vocês precisarem, podem contar comigo na medida do possível. O que eu não souber ou não puder responder na hora, eu vou me aprofundar no assunto e passarei para vocês. E até convido vocês a fazer uma visita à nossa clínica, entendeu? Conhecer um pouco mais. E uma coisa que nós não tocamos no assunto é que o hormônio é distribuído na clínica. Até isso, nós temos o farmacêutico responsável, que é a Rosângela. Então, assim, até o hormônio é distribuído lá na clínica, entendeu? Eu aqui agradeço a vocês a confiança, né? E o que eu tiver, o que vocês precisarem e eu puder ajudar, até eu, tem meu colega que fica à frente disso, que é o Marcos, e ele me autorizou a falar sobre isso, porque a minha parte mesma é que eu fico exclusivo, além da demanda espontânea da clínica, é a parte do SAI, que são os serviços de atendimento especializados, exclusivos para os pacientes soropositivos do estado. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Deixa eu ver agora, vai.